Tem circulado bastante nas redes sociais, principalmente nesse final de semana, que o Brasil já estaria sobre uma GLO, quer dizer, um decreto estabelecendo a garantia da lei e da ordem. Em parte, é correto, porém nós vamos trazer aqui a informação completa. Presta atenção aí, Terra, Estadão, aos fatos. Um grupo de 13 senadores, eles assinaram uma comunicação criminal endereçada ao subprocurador-geral da Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira. Eu fiz também, nós comunicamos aqui na Jovem Pan, uma comunicação criminal ao chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, pedindo a instauração de um inquérito policial militar, mas esse foi para as Forças Armadas. Nesse caso aqui, a comunicação criminal de 13 senadores, dentre eles o Flávio Bolsonaro, foi para o subprocurador-geral, ou seja, o Ministério Público da Justiça Militar. Eles comunicaram uma possível prática de constrangimento ilegal às Forças Armadas, à equipe de fiscalização, pelo não atendimento das diligências solicitadas e uma possível interferência de empresas estrangeiras no processo eleitoral, indicando ali os artigos 142 a 145 do Código Penal Militar. O subprocurador, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, ele encaminhou ao Procurador-Geral da Justiça Militar e ao Procurador-Geral da República, só que ele fez algumas observações importantes, pitole das quais nós destacamos aqui. Primeiro, a Lei Complementar número 97 de 99, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, no seu artigo 16, parágrafo 7º, diz que a atuação do militar nos casos previstos, e ali elenca vários casos, dentre eles o inciso 14 do artigo 23 do Código Eleitoral, é considerada atividade militar para fins do artigo 124 da Constituição Federal, que trata da competência. O decreto número... A Lei 13.844 de 2019 estabelece as atribuições do órgão do Executivo Federal do Ministério da Defesa e diz que constituem áreas de competência do Ministério da Defesa, inciso 16, atuação das Forças Armadas na garantia da votação e da apuração eleitoral. Estou lendo isso aqui, que é a manifestação do subprocurador, onde ele diz da competência, da previsão das Forças Armadas na apuração. O Código Eleitoral, no seu artigo 23, inciso 14, diz que compete ainda privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei para garantir a votação e a apuração. Ou seja, há previsão legal para a participação das Forças Armadas nas eleições. Então não é golpe? Não, não é golpe, tem previsão na lei. O artigo 5º do decreto 3.897 de 2001, ele fala sobre a previsão do emprego de militares para a garantia da lei e da ordem. Artigo 5º, o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem abrange, ademais das hipóteses e objetivos dos artigos 3º e 4º, outras que se presuma ser possível a perturbação da lei e da ordem, tais como, aí ele vem no final, a realização de pleitos eleitorais quando solicitado. Além disso, existe a portaria do TSE número 578, de 8/9/2021, que inclui as Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, e a resolução do TSE número 23.673 de 2021, que também inclui as Forças Armadas como entidades fiscalizadoras do sistema eleitoral. Tá? Baseado nessa portaria, na resolução, na previsão constitucional do Código Eleitoral, teve um decreto de número 11.172, de 11 de agosto de 2022. Esse é o decreto da garantia da lei e da ordem, que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, em 11 de agosto de 2022, aonde autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. Então a gente já está sob já existe um decreto de 11 de agosto de 2022, assinado pelo presidente Bolsonaro, para a garantia da lei e da ordem, onde o artigo 1º diz o seguinte: fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia de votação e da apuração das eleições de 2022. Então o presidente já foi feita a portaria, resolução do TSE,
pedindo ali, convocando as Forças Armadas para participar do processo, votação e apuração, a previsão constitucional, é competência das Forças Armadas através do Ministério da Defesa. Aí as Forças Armadas entram e faz aquele relatório. E naquele relatório feito pela EFACEV, que é a equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação, aponta, dentre as várias observações, o seguinte: presta atenção aí, Terra, aos fatos, Estadão, a toda essa imprensa que nos dão audiência hoje, né? É uma alegria saber disso, Boa. Presta atenção que está escrito no relatório das Forças Armadas, tá? Diz o seguinte, dentre outras: embora não tenha apontado, também não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Vocês estão entendendo? Não exclui. Segue. Houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. Vocês estão entendendo essa imprensa que esconde a verdade da população? Prossegue o relatório das Forças Armadas. Os testes de funcionalidade das urnas, teste de integridade, projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. Ainda, de acordo com o relatório das Forças Armadas, houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiro, inviabilizando o completo entendimento da execução do código, que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. Prossegue, por fim, o relatório, dentre as nossas observações: não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. Eu acho que uma criança consegue entender que o relatório das Forças Armadas não fala, olha, teve a fraude ali, mas deixa muito claro que não foi possível. Por quê? Porque o TSE não abriu os códigos-fontes, não abriu os logs de urnas, não indicou os commits, ou seja, não deu ali o amplo acesso para fazer a fiscalização. Diante desses fatos, essa ausência de ferramentas, de instrumentos para fiscalizar, a EFACEV, a equipe de fiscalização das Forças Armadas, ela solicitou essas informações ao TSE e o TSE não disponibilizou. Importante que se diga que não é um favor do TSE, é obrigação. Porque a fiscalização das eleições pelas Forças Armadas, ela ocorre na forma subsidiária, legalmente definida como atividade militar. Eles estavam ali praticando uma atividade militar. A obstrução dos trabalhos pode caracterizar crime contra militar em serviço da garantia da lei e da ordem. Quando o TSE ele impede as Forças Armadas de ter o acesso pleno, ele está impedindo os militares, em exercício da garantia da lei e da ordem, de exercer o serviço militar. O procurador ainda coloca que existe a possibilidade real de ataque cibernético, de guerra híbrida, situação que só as Forças Armadas têm treinamento adequado para o enfrentamento. E ainda cita: a interferência eleitoral é um exemplo claro de guerra híbrida, como aconteceu no conflito da Rússia e da Ucrânia. E aí, Pitoli, ele junta um documento, um relatório sobre a interferência nas eleições parlamentares ucranianas em 2014, aonde existe ali o apontamento de invasão com alteração de resultado nas eleições ucranianas. Então, quer dizer, esse documento que foi encaminhado ao Procurador-Geral da República, com um apontamento do Subprocurador de Justiça Militar, ele deixa claro ali que há, e ali eu estou fazendo a análise, pode haver indício de prevaricação das Forças Armadas. Porque se é atividade militar, as Forças Armadas é obrigada a fiscalizar. Mas, Bogo, então eu vou fazer uma pergunta para você e quero ouvir o Olavo também. A minha dúvida é a seguinte: pode estar prevaricando por não estar agindo. E o Tribunal Superior Eleitoral pode estar cometendo um crime
por não entregar as informações solicitadas pelas Forças Armadas, Burgo? Sim, claro. Além do possível abuso de autoridade, como vem sendo indicado aí por alguns juristas, chegou até o ponto de um magistrado com quase mais de 30 anos, acho que, de magistratura, entendendo por indício de tortura na prisão de alguns cidadãos, além de abuso de autoridade. Não é favor, o TSE não está fazendo favor, ele é obrigado a demonstrar ali todos os códigos-fontes, os logs de urnas, contas, tudo, para ter a lisura do processo democrático. Então, essa GLO que está em vigor é uma autorização a pedir o TSE que concordou com a entrada das Forças Armadas no processo de fiscalização. E há previsão legal para as Forças Armadas fazerem esse trabalho. Agora, quando ela faz e solicita informações para esclarecer o procedimento, o TSE nega. Então, de acordo com o relatório aqui, com essa comunicação do Procurador de Justiça Militar, ele encaminha ao Procurador-Geral, tá, para as providências cabíveis, mas ele diz ali, deixa muito claro que é sim competência das Forças Armadas e que, já existe um decreto da garantia da lei e da ordem no processo eleitoral da votação e apuração. A apuração não pode ser feita mais ou menos, meia boca. E a questão de indícios, que eu disse que pode ter indícios, porque às vezes aí o pessoal tira do contexto, aí vão colocar lá, não, os comentaristas da Jovem Pan em Bauru, os golpistas falar que está prevaricando. Prevaricar é deixar de cometer ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Como nós temos aqui, essa é uma análise que eu estou fazendo, como nós temos aqui uma época de transição, de mudança de comando das Forças Armadas, existe interesse, é claro, de alguns generais ali no próximo governo que vai entrar. Então, tem que apurar esse vínculo ali internamente, se não estão deixando de praticar ato de ofício, que é a instauração de um inquérito policial militar, para apurar essa questão que não estão fornecendo os elementos necessários para a investigação.